Eu matei o homem que me abandonou quando ele menos esperava, com as próprias mãos que ele nunca soube que existiam. Não foi um assassinato impulsivo, mas uma sinfonia de dor calculada, onde cada nota era um eco da minha infância roubada nas ruas frias de Lisboa. E enquanto o sangue dele escorria pelo chão de mármore do palácio que ele construiu com mentiras, eu sussurrei: Pai, bem-vindo ao inferno que você me deixou. Meu nome é Ana, e eu nasci em 1995, no coração de Alfama, onde o fado chora pelas almas perdidas. Mas o meu choro nunca foi cantado, foi engolido pelo silêncio de uma mãe quebrada e por um pai que preferiu o cheiro de prostitutas baratas ao perfume da família que jurou proteger. Ele se chamava João Mendes, um advogado bem-sucedido em Lisboa, com ternos italianos e um sorriso que desarmava juízes. Traiu minha mãe, Clara, com a secretária dela no escritório, e quando o escândalo explodiu, perdeu a guarda de mim, a filha de 7 anos que ele mal olhava nos olhos. Em vez de lutar, fugiu para o Algarve, deixando-me no sistema, orfanatos fedorentos, lares de acolhimento onde as noites eram pontuadas por gritos de crianças esquecidas. Minha mãe, devastada, afundou-se em remédios e uísque barato, morrendo de overdose quando eu tinha 10 anos. Eu fiquei sozinha, uma sombra em um país que finge cuidar dos seus, mas devora os fracos. Aos 18, saí do último lar em Setúbal, com uma mochila velha e um ódio que queimava como o sol de verão no Douro. Trabalhei como empregada em hotéis de luxo no Porto, limpando os restos dos ricos que vomitavam caviar nas suítes. Foi lá que o vi pela primeira vez em anos, uma foto no jornal, João Mendes, agora o magnata do imobiliário, casado com uma socialite loira de 20 e poucos, pai de gêmeos loiros em uma mansão em Cascais. Ele havia reconstruído tudo, carreira, família, reputação, enquanto eu varria o chão de outros. Naquela noite, no quarto apertado que alugava por 300 euros, jurei vingança. Não por dinheiro, não por justiça, por restaurar o equilíbrio que ele quebrou. Eu o destruiria devagar, pedaço por pedaço, até que ele implorasse pela misericórdia que nunca me deu. Comecei devagar, como uma aranha tecendo teia no escuro. Infiltrei-me no mundo dele através de um emprego falso como assistente em uma das suas empresas de construção em Lisboa. Usei um nome falso, Sofia Almeida, e um visual discreto, saias justas, cabelo preso, sorriso subserviente. Ele nem me reconheceu no primeiro encontro, no elevador envidraçado do edifício na Baixa. Bom dia, Sr. Mendes, disse eu, com voz suave como o vinho do Alentejo. Seus olhos passaram por mim como se eu fosse mobília. Bom dia, Sofia. Certifique-se de que os relatórios da obra em Belém estejam prontos para a reunião. Ele saiu, cheirando a colnia cara e hipocrisia. Meu coração martelava, mas mantive a máscara. Toda noite, voltava ao meu apartamento em Moraria e anotava tudo, horários, amantes, fraquezas. Ele ainda traía a esposa, encontros discretos em motéis de Oeiras. Tinha um vício em apostas no casino de Estoril, dívidas que escondia com lavagem de dinheiro em projetos falsos. E os filhos, os filhos perfeitos, frequentavam a escola internacional em Carcavelos, alheios ao monstro que o gerou. A primeira rachadura na armadura dele veio com um e-mail anónimo. Eu hackeei o servidor da empresa, nada sofisticado, só um USB plantado por um colega subornado por 50 euros. O e-mail continha fotos granuladas dos seus affairs, enviadas para a esposa, Inês. Ela o confrontou em uma festa de gala no Hotel Ritz, e eu estava lá, servindo champanhe, ouvindo os sussurros. João, como você pôde? Depois de tudo. Ele negou, claro, mas o veneno já corria. Inês contratou um detetive, e eu forneci as pistas, recibos de hotéis, mensagens deletadas. Dentro de um mês, ela pediu divórcio, exigindo metade da fortuna. Ele perdeu a mansão, os carros, e os filhos o olhavam com olhos frios, e quando o meu próprio olhar aos 7 anos. Mas isso era só o aperitivo. O ódio em mim crescia como era selvagem nas paredes de Sintra, sufocando tudo. Eu sonhava com ele à noite, seu rosto se dissolvendo em ácido, seus ossos quebrando como galhos secos no inverno. Psiquiatras no orfanato diziam que era trauma, mas eles não entendiam, era justiça poética, o fado da minha vida se virando contra ele. Comecei a sabotar os negócios. Relatórios falsos levaram a atrasos em uma obra no Chiado, um inspetor de corrupção, subornado por mim, investigou irregularidades fiscais. A imprensa portuguesa amou um escândalo, publicou manchetes, magnata de Cascais sob fogo,
lavagem de dinheiro e adultério. Ele envelhecia visivelmente, rugas profundas como as ruas de Alfama, olhos injetados como um touro ferido na arena de Salvaterra. Eu me aproximei mais, tornando-me indispensável. Sofia, você é a única em quem confio agora, disse ele uma tarde, no escritório com vista para o castelo de São Jorge. Bebemos café forte, e eu sorri, sentindo o gosto amargo da bile na garganta. Contei mentiras sobre minha vida difícil, mãe alcoólatra, pai ausente, e ele assentiu, tocando meu ombro. Eu sei como é, querida. Perdi uma filha uma vez. Um erro terrível. Meu estômago revirou, mas eu ri baixinho. Às vezes, os erros voltam para nos assombrar, não é? Ele não pegou em direta, tolos como ele nunca pegam. O golpe seguinte foi pessoal. Descobri que ele financiava uma clínica de reabilitação no Porto para limpar a imagem, doações falsas para órfãos, ironia cruel. Eu infiltrei voluntárias, espalhando rumores de abuso sexual por doadores anónimos. Um escândalo explodiu, mães de crianças no sistema marcharam em frente à clínica, cartazes com Mendes, ladrão de infâncias. A polícia investigou, e ele foi arrastado para depoimentos em comenda da Marinha. Perdeu contratos, amigos, credibilidade. Sozinho em um apartamento alugado em Alcântara, bebendo gin como minha mãe, ele ligava para mim à noite, Sofia, o mundo está contra mim. O que eu fiz de errado? Eu respondia com voz de seda, talvez o passado, senhor. Ele sempre volta. Aos 28 anos, eu o confrontei. Marquei um jantar em um restaurante isolado nas colinas de Monsanto, pretextando um novo investidor. Ele chegou desgrenhado, barba por fazer, o homem outrora impecável agora uma casca vazia. Sofia, você salvou minha empresa com aqueles contatos. Sentei-me à frente dele, a luz das velas dançando nos meus olhos. Não Sofia. Ana. Sua filha. O silêncio foi ensurdecedor, como o fado de Amália Rodrigues e quando em uma catedral vazia. Seu rosto empalideceu, garfo caindo no prato de bacalhau. Impossível. Você. Clara. Eu ri, um som cortante como vidro quebrando. Sim, pai. A filha que você jogou fora como lixo. Que cresceu comendo restos em lares onde as luzes nunca acendiam. Que viu a mãe se afogar em pílulas porque você escolheu uma puta qualquer. Ele balbuciou desculpas, lágrimas escorrendo como o Tejo em cheia. Eu era jovem, cometi erros. Deixe-me compensar. Dinheiro, uma casa. Eu me levantei, derramando vinho tinto na sua camisa branca, sangue simbólico. Compensar. Você me roubou a infância, a mãe, a dignidade. Agora, eu roubo tudo de você. Saí deixando-o ali, destruído, mas o veneno ainda não havia acabado. Nos meses seguintes, eu o observei desabar como um castelo de cartas no vento de noroeste. Ele tentou se aproximar, ligações patéticas para meu número falso, flores enviadas para o escritório com bilhetes, filha, perdoe-me. Eu os queimava em uma tigela de cerâmica, cinzas misturadas ao café da manhã, sentindo o calor da vingança aquecer minhas veias frias. Em Portugal, onde a família é sagrada como os santos em Fátima, ele era agora um pária, tias distantes cortavam laços, primos zombavam em jantares de Natal. Seus gêmeos, agora adolescentes, o repudiavam publicamente em post no Instagram, não chamo mais de pai esse traidor. Ironia doce, eu os havia contatado anonimamente, enviando cartas com trechos do diário da minha mãe, palavras que cortavam como navalhas, João me destruiu por dentro, e nossa Ana pagará o preço. Meu plano final era uma obra-prima de crueldade psicológica, inspirada nas histórias de Essa de Queiroz que lia nos orfanatos, adultério e decadência burguesa. Eu o convenci a investir em um projeto fantasma, um resort ecológico no Alentejo, prometendo retornos milionários. Usei contatos falsos, documentos forjados com selos da Câmara de Évora. Ele mordeu a isca, despejando o resto da herança em ações que eu controlava através de offshores em Espanha. Quando o projeto faliu, eu mesmo orquestrei a falência com auditorias manipuladas, ele ficou na rua, endividado até o pescoço com credores mafiosos do Sul. Eles o espancaram em uma garagem escura em Faro, quebrando costelas como se fossem azeitonas maduras. Eu assisti de longe, em um carro alugado, coração batendo no ritmo de um tanque proibido. Mas o verdadeiro golpe foi o emocional.
Descobri que ele tinha uma amante grávida em Coimbra, uma estudante de arte que ele mantinha em segredo. Eu a encontrei, fingindo ser amiga dele, e mostrei as provas, fotos antigas da minha mãe, cartas de amor rasgadas. Ele faz isso com todas. Fuja enquanto pode. Ela abortou em segredo, deixando um bilhete para ele: você é um veneno, João. Não mereces filhos. Quando ele leu, em um quarto de hotel em Coimbra, eu estava do outro lado da porta, ouvindo os soluços. Era o eco dos meus próprios choros aos 10 anos, quando o encontrava em sonhos traindo-nos novamente. Aos 30, eu era uma mulher forjada no fogo da adversidade, terapeuta de trauma em uma clínica em Lisboa, ajudando outras Anas esquecidas pelo sistema. De dia, eu curava, de noite, planejava. Ele me procurou na clínica, disfarçado de paciente, olhos fundos como poços em Trás-os-Montes. Eu preciso de ajuda, doutora. Minha vida desmoronou. Eu atendi, máscara profissional intacta. Conte-me sobre seu passado, senhor. Ele despejou tudo: a traição, a fuga, o remorso tardio. Eu abandonei uma filha. Ana. Ela deve me odiar. Eu inclinei a cabeça, voz calma como o mar de Sagres em calmaria. O ódio é uma prisão, mas às vezes, é a única liberdade. Na sessão final, revelei-me novamente. Eu sou ela, pai. E você é o meu paciente terminal. Ele caiu de joelhos, implorando perdão, jurando suicídio se eu não o salvasse. Mas eu o levei para o meu apartamento em Barro Alto, paredes adornadas com azulejos que contavam histórias de amantes traídos. Lá, no quarto onde guardava a caixa de memórias, fotos amareladas, o ursinho de pelúcia que ele me deu aos 5, eu amarrei a cadeira com lençóis de linho fino. Lembra disso? Você prometeu voltar. Ele tremia, suor misturado a lágrimas. Por favor, Ana. Eu te amo. Ri, um som selvagem como o vento em Cabo da Roca. Amor. Você não sabe o que é. Usei as ferramentas da minha profissão. Hipnose regressiva, forçando-o a reviver a noite da traição, o choro da mãe, meu abandono. Horas se passaram, ele gritando alucinações, vozes de fantasmas, minha mãe sussurrando acusações. Quando amanheceu, sol filtrando pelas persianas como lâminas de luz, ele estava quebrado, mente fragmentada como um vitral estilhaçado na sede de Lisboa. Eu o soltei, deixando-o cambalear para a rua, um homem vazio vagando pelas calçadas de pedra. A polícia o encontrou dias depois, divagando em Belém, murmurando sobre filhas vingadoras. Internado em um asilo em Sintra, ele vive agora em um limbo de medicação e esquecimento, olhos vidrados fixos no nada. Eu caminho pelas ruas de Lisboa com a cabeça erguida, o peso aliviado como se o Tejo tivesse lavado minhas cicatrizes. A vingança não me curou completamente, as noites ainda trazem ecos, mas me deu poder. Em Portugal, terra de saudades e fados, eu reescrevi o meu. E se alguém pergunta por que uma filha destrói o pai, eu sorrio e digo: porque o sangue clama por equilíbrio. Não, espere. Isso foi o fim que eu planejei, mas a história não termina aí. O ódio tem raízes profundas, e as minhas se entrelaçaram com algo mais sombrio, o desejo de possuir o que ele tirou. Após o colapso dele, assumi os restos da empresa, usando meus contatos para reconstruir, ironicamente, lares para órfãos no Alentejo, financiados por doações anônimas. Mas no fundo, eu sabia, a vingança é um espelho quebrado, refletindo fragmentos de mim mesma que nunca curarei. Anos se passaram desde aquela manhã em Barro Alto, mas o cheiro de suor e desespero dele ainda me acorda às 3 da madrugada, quando o sino da igreja de São Roque ecoa como um alarme de consciência. Eu, Ana Mendes, agora orgulhosa do sobrenome que outrora renegava, dirijo uma fundação para crianças abandonadas, com escritórios reluzentes na Avenida da Liberdade. A imprensa me chama de a Anjo de Lisboa, com fotos minhas sorrindo ao lado de ministros, cortando fitas em novos lares. Mas por trás do flash das câmaras, meus olhos procuram sombras, sempre vigilantes. João, meu pai, vegeta no asilo de Sintra, um corpo vivo com alma eviscerada. Visito-o mensalmente, não por piedade, mas para alimentar a fera dentro de mim. Bom dia, pai, digo, sentando-me ao lado da cama com grades enferrujadas. Ele pisca devagar, murmurando fragmentos: Clara. Ana. Perdoa. Eu aperto sua mão ossuda, unhas roídas até a carne.
Eu já perdoei, pai. Agora, esquece. A sociedade portuguesa, com sua hipocrisia católica enraizada como as oliveiras no Douro, aplaude minha redenção. Jantares em belas clube de campo, onde viúvas ricas me confidenciam traições conjugais, e eu sorrio, sabendo que o veneno que usei nele poderia derrubar impérios. Mas o passado não dorme, ele rasteja de volta como a névoa do Atlântico em Cascais. Um dia, recebi uma carta, envelope amarelado, selo de Coimbra. Era dela, a amante que ele engravidara, agora uma mulher de 35 anos, com uma filha de olhos castanhos como os meus. Ana, eu sei quem você é. Ele me contou tudo antes de quebrar. Nossa filha, Rita, merece saber a verdade. Mas cuidado, o sangue Mendes é amaldiçoado. Meu coração parou, uma meia-irmã, fruto da mesma podridão. Eu a procurei, dirigindo pelas estradas sinuosas do centro, parando em cafés com pastéis de nata quentes para acalmar os nervos. Rita era uma pintora, ateliê bagunçado em uma casa velha perto da universidade, cheirando a terbentina e solidão. Você é a fantasma da história dele, disse ela, pincel na mão, tela abstrata de vermelhos furiosos. Não havia ódio nela, só curiosidade crua como o vinho verde. Contei-lhe tudo, sem piedade, sem filtros, a traição, o abandono, minha vingança meticulosa. Seus olhos se arregalaram, mas ela riu, um som rouco como o mar batendo em Nazaré. Então você é a bruxa da família. Ele mereceu cada gota. Passamos a noite bebendo ginginha, trocando histórias de ausências paternas. Pela primeira vez, senti algo além de raiva, uma aliança frágil, tecida de DNA corrompido. Mas o destino, esse filho da puta caprichoso, tinha mais cartas na manga. Inês, a ex-esposa dele, reapareceu em uma gala beneficente no convento do Carmo. Loira ainda, mas com linhas de amargura ao redor da boca, ela me puxou para um canto, copo de porto na mão. Você acha que eu não sei? Aqueles e-mails, as pistas. Foi você, não foi? A filha bastarda vingando-se. Meu estômago se contraiu como uma rede de pesca. Ela sorriu, dentes brancos como as praias de Tavira. Eu ajudei, sabe? Por orgulho. Mas agora, os gêmeos querem respostas. Eles sabem de você. Os filhos dele, agora jovens adultos, um em direito na Nova de Lisboa, a outra em moda no Porto, me confrontaram semanas depois, em um café na Praça do Comércio. O rapaz, Tomás, alto e sério como o pai jovem, disse: você destruiu nossa família por uma que ele nem queria. A menina, Leonor, chorava baixinho, mas ele nos abandonou também, no fim. Talvez você tenha feito um favor. Aquela conversa rachou algo em mim. Eles não eram monstros, eram vítimas colaterais, como eu fora. Convidei-os para jantar em minha casa, mesa posta com sardinha assada e salada de tomate, vinhos do Dão fluindo como confissões. Falei da minha mãe, das noites em orfanatos onde sonhava com um pai que lesse histórias de Camões. Eles compartilharam, o pai distante, presentes caros substituindo abraços, a dor do divórcio como um terremoto em 1755. Pela primeira vez, vi o tabuleiro inteiro, não só eu contra ele, mas uma teia de dor entrelaçada. Ainda assim, o ódio persistia, uma brasa sob cinzas. Rita se juntou a nós, formando um quarteto improvável de herdeiros feridos. Planejamos uma visita ao asilo juntos, um ritual de exorcismo. No quarto dele, sob o zumbido de fluorescentes, João nos viu como visões, 4 sombras de sua ruína. Ele estendeu a mão trêmula: meus filhos. Perdoem. Nós nos entreolhamos, e eu falei por todos: perdão é para os fracos, pai. Nós escolhemos lembrar. Saímos deixando com o silêncio, mas algo mudou. O ódio não evaporou, transformou-se em combustível para algo maior, uma fundação expandida, lobistas em Bruxelas para reformar o sistema de acolhimento infantil. Usávamos a dor dele como adubo para a justiça real. No entanto, a mente humana é um labirinto traiçoeiro, e a minha começou a traçar caminhos sombrios. Sonhos onde eu o sufocava com o travesseiro, acordando suada e excitada. Uma terapeuta, ironia, me diagnosticou com vitimização invertida: o vingador se torna o vilão em sua própria narrativa. Eu ri dela, pagando a conta com dinheiro sujo da empresa. Mas no fundo, questionava: a vingança me libertou ou me acorrentou mais?
O verão de 2025 chegou a Portugal como uma praga de calor, o ar em Lisboa denso como mel, grudando na pele como segredos não ditos. Minha fundação florescera, Almas do Tejo, centros em Porto, Faro e Coimbra, onde crianças como eu outrora fora recebiam terapia, educação, um vislumbre de futuro. Eu era a capa da visão, a filha que transformou a dor em esperança. Mas as manchetes mentem. À noite, no meu apartamento com vista para o aqueduto das Águas Livres, eu bebia conhaque sozinho, revivendo o colapso do pai como um filme em loop. Rita, minha meia-irmã, se mudara para a cidade, pintando murais de famílias fragmentadas nas paredes de Lisboa Factory. Você é viciada na dor dele, Ana, disse ela uma noite, pincel gotejante tinta vermelha como sangue. Quando vai parar? Eu encolhi os ombros, acendendo um cigarro apesar do calor, quando ele parar de respirar, talvez. Os gêmeos, Tomás e Leonor, se aproximaram mais do que eu esperava. Tomás, com sua mente afiada de advogado, ajudava na papelada da fundação, questionando minhas táticas agressivas contra o governo. Você luta como se fosse guerra, Ana. Mas essas crianças precisam de pontes, não de trincheiras. Leonor, criativa e volúvel como o vento em Ericeira, desenhava logos e campanhas, mas seus olhos traíam dúvida, e se o perdão for o verdadeiro poder? Eles me desafiavam, forçando rachaduras na minha armadura de ferro. Jantares semanais em tascas de chiado viraram confissões. Eu contava das churras nos lares, eles das ausências dele em aniversários. Rimos de ironias, o homem que nos uniu na ausência nos unia agora na reconstrução. Mas o passado, como um vinho envelhecido no Douro, azedou de repente. Uma investigação jornalística no Público expôs ligações da minha fundação com as empresas do pai, transferências legítimas que cheiravam a lavagem. Um repórter, Miguel, magro e persistente como um cão de caça alentejano, me confrontou em um café na Ribeira das Naus. Senhora Mendes, sua vingança contra João foi poética, mas usou o dinheiro dele para se santificar. Isso não é hipocrisia. Meu copo de café tremeu, ele sabia demais. Naquela noite, revirei arquivos, descobrindo que Inês, a ex, vazara os documentos por rancor. Ela perdera a custódia dos gêmeos para mim, indiretamente, quando eles escolheram minha força sobre sua fragilidade. O escândalo explodiu como fogos de artifício em Oeiras. Doações secaram, doadores ricos fugiram como ratos de um navio afundando. A fundação cambaleou, e eu me vi de volta ao abismo, noites insones, cigarros intermináveis, o Tejo parecendo um espelho negro da minha alma. Rita me apoiou, pintando um mural na sede, uma família de silhuetas entrelaçadas, não perfeitas, mas inteiras. Nós somos mais que o sangue dele, Ana. Mas o ódio renasceu, direcionado agora para Inês. Marquei o encontro em sua vila em Comporta, pretextando reconciliação. Ela abriu a porta com um robe de seda, cheirando a loção cara. Veio-me culpar. Boa sorte, bastarda. Ele destruiu todos nós. Discutimos por horas, vinhos do Alentejo fluindo, revelações cuspidas como veneno. Ela admitiu, ajudara na minha vingança inicial por ciúmes, mas agora via em mim o mesmo egoísmo do pai. Você o quebrou, mas se quebrou junto. Olhe para si, sozinha, obcecada. Suas palavras cortaram fundo, como uma navalha em pele fina. Saí dali tremendo, dirigindo pelas dunas até o mar, onde gritei contra as ondas, sal misturando-se às lágrimas. Pela primeira vez, duvidei, e se a vingança fosse uma ilusão, um ciclo que eu perpetuava. Voltei a Sintra, ao asilo, sozinha. João estava lúcido naquele dia, olhos claros como o céu de inverno. Ana. Você veio. Sentei-me, mão na dele pela primeira vez sem ódio. Porquê, pai? Porque nos abandonou. Ele chorou, voz rouca, medo. Eu era fraco, ambicioso. Pensava que o sucesso apagava erros. Mas você. Você é a minha redenção. Palavras vazias, mas algo se quebrou em mim, não raiva, mas fadiga. Redenção tarde demais. Saí, mas deixei a porta entreaberta para visitas dos gêmeos e Rita. Talvez, só talvez, o perdão fosse uma ponte sobre o abismo. O escândalo forçou-me a reestruturar. Tomás assumiu a administração, limpando as finanças com precisão cirúrgica. Leonor liderou uma campanha de crowdfunding, viralizando histórias de crianças salvas. Rita pintou exposições que arrecadaram fundos.
Eu recuei para o conselho, terapeuta de mim mesma, desenterrando camadas de trauma em sessões solitárias. Portugal, com sua resiliência de terremotos e ditaduras, me ensinou, a cura não é linear, mas um fado reescrito verso a verso. Ainda assim, em noites de lua cheia sobre o castelo de São Jorge, eu me pergunto, matei o homem ou só o fantasma dele? A resposta sussurra no vento, ambos, e nenhum. Outono pintou Lisboa de tons ocre e dourado, folhas caindo como confetes em uma festa fúnebre. A fundação sobreviveu, renomeada Herdeiros do Tejo, um aceno aos gêmeos, a Rita, a mim. Eu caminhava pelas ruas de Alfama, onde nasci, comprando figos maduros em mercados que cheiravam a canela e saudade. As pessoas me cumprimentavam agora, Senhora Ana, você salvou minha sobrinha do sistema. Sorria, mas por dentro, o vazio persistia, um buraco que nem o sucesso preenchia. Visitas ao pai viraram rotina, ele melhorava devagar, com terapia que ironicamente eu financiava. Conte-me uma história, Ana, pedia ele, olhos infantis. Eu contava da mãe, não com ódio, mas com nostalgia, seus cantos de fado na cozinha, mãos calejadas amassando massa para pastéis de bacalhau. Rita e eu nos aproximamos como irmãs de sangue diluído, viagens ao Algarve, mergulhos em praias de areia branca, conversas sobre amores fugidios. Ela namorava um surfista de Sagres, homem de pele salgada e riso fácil. Eu, nada, homens me pareciam ecos do pai, promessas vazias. Você precisa soltar, Ana, dizia ela, pés na água. O ódio é um amante ciumento. Tomás e Leonor formavam um núcleo, ele, noivo de uma procuradora feroz, ela, apaixonada por um designer em Barcelona. Jantares de domingo em minha casa, com cozida à portuguesa borbulhando, viraram tradição, risos e quando onde outrora só havia silêncio. Mas o equilíbrio é frágil como porcelana de vista alegre. Uma carta chegou, de um advogado em Faro, notificando que João herdara uma propriedade no sul, uma quinta abandonada de laranjeiras e vinhedos selvagens. Ele quer que você gerencie, Sra. Mendes. Um gesto de reparação. Fui até lá, dirigindo pela A2 sob chuvas torrenciais, limpadores de para-brisa batendo como coração acelerado. A quinta era um fantasma, paredes caiadas rachadas, poços secos, ecos de risos imaginários. Sentei-me sob uma laranjeira, colhendo frutos amargos, e chorei, não por pena, mas por o que poderia ter sido, uma infância correndo por esses campos, pai ensinando a colher uvas. De volta a Lisboa, confrontei no asilo. Por que agora? Por que me dar isso? Ele sorriu fraco, porque você é a única que pode reviver. Eu destruí, você constrói. Aquelas palavras plantaram sementes de dúvida. Transformei a quinta em um retiro para mães solteiras, um santuário onde mulheres como Clara podiam recomeçar. Inaugurei com uma cerimônia simples, Rita pintando um mural de árvores entrelaçadas, gêmeos cortando a fita, eu discursando sobre segundas chances. A imprensa veio, flashes cegantes, mas meus olhos encontraram os dele na multidão, ele fora trazido em cadeira de rodas, frágil como folhas secas. A vida estabilizou, mas o psicológico é um mar traiçoeiro. Em uma sessão de grupo na fundação, uma menina de 10 anos contou sua história, pai traidor, mãe suicida, sistema engolindo-a viva. Seus olhos eram os meus aos 7, e eu quebrei, soluços na frente de todos, confessando minha vingança em sussurros. Eu o destruí, e isso me destruiu também. O grupo me abraçou, um coro de você sobreviveu, e quando como um hino. Foi o catalisador, comecei terapia real, desenterrando camadas, raiva pela mãe, inveja pelos gêmeos, culpa por Rita existir na sombra. Inês reapareceu, não como inimiga, mas aliada relutante. Eu errei em vazar aquilo, admitiu em um chá no Ritz. Medo de perder tudo. Virou voluntária, usando sua rede social para angariar fundos. Nós rimos da ironia, ex-mulher e filha bastarda, unidas contra o fantasma dele Portugal, com sua tapeçaria de reconciliações, pense nas romarias de Nossa Senhora da Agonia, nos ensinou que o perdão é um vinho que melhora com o tempo. Hoje, aos 35, caminho pela praia da Conceição em Faro, areia fina entre os dedos, sol poente tingindo o céu de púrpura. João melhorou o suficiente para visitas diárias à quinta, regando laranjeiras com mãos trêmulas. Obrigado, filha, murmura. Eu aperto sua mão, não por mim, pai. Por nós. O ciclo se quebra, não com estrondo,
mas com sussurro, um fado reescrito, melodia de cura em vez de lamento. Ainda assim, em momentos quietos, sinto a cicatriz, a vingança me moldou, mas não me define. Eu sou Ana Mendes, sobrevivente, construtora de pontes sobre abismos. E isso basta. Inverno de 2025 trouxe geadas raras a Lisboa, o ar cortante como lâminas forjadas em Belém. A quinta no Algarve florescia, mães rindo nos vinhedos, crianças correndo entre laranjeiras carregadas, um oásis contra o cinzento do sistema. Eu supervisionava de longe, agora mais mentora que ditadora, deixando Tomás lidar com números, Leonor com visões criativas. Rita exibia suas pinturas em galerias de Faro, telas que capturavam a essência da família partida, fragmentos colados em mosaicos vibrantes. Arte da dor, chamava ela. Nós quatro, mais Inês, uma adição improvável, formávamos um clã disfuncional, mas real, churrascos na praia, debates acalorados sobre política, silêncios confortáveis ao pôr do sol. João, milagre da resiliência portuguesa, saiu do asilo para a quinta em uma ala adaptada. Eu o via pela janela, sentado em um banco de pedra, observando as mulheres tecendo cestos de palha, mãos que outrora assinavam contratos agora trêmulas em simplicidade. Uma tarde, levei-o para um passeio pelo pomar. Lembra quando eu era pequena, pai? Você prometeu-me ensinar a escalar árvores. Ele parou, olhos enevoados. Eu falhei em tudo, Ana. Mas ver você agora é o meu céu. Abracei pela primeira vez, ossos frágeis sob a jaqueta, cheiro de terra e remorso. Falhou, sim. Mas estamos consertando. A cura não era linear, recaídas vinham como chuvas de inverno. Uma noite, um pesadelo me acordou, eu o estrangulando novamente, seu rosto roxo como uvas esmagadas. Levantei, dirigi até a quinta sob estrelas frias, encontrando-o acordado, lendo velhas cartas da mãe. Ela me amava apesar de tudo, murmurou. Como você agora. Chorei com ele, páginas amassadas entre nós, perdoando não por esquecimento, mas por escolha. A terapeuta diria, integração do trauma. Eu diria, fado transformado em canção de ninar. A fundação expandiu para a Espanha, parcerias com a ONGS em Sevilha, fronteiras dissolvidas como o Guadiana seco. Eu palestrava em conferências em Évora, voz firme contando minha jornada, a vingança é fogo que queima quem acende. Escolham cinzas para fertilizar. Aplausos ecoavam, mas o verdadeiro teste veio pessoal, um pretendente, um enólogo do Douro, homem de mãos calejadas e olhos honestos. Namoramos devagar, piqueniques em vinhedos, danças em festas de São João. Ele sabia da minha história, beijava minhas cicatrizes literais e figuradas. Você é vinho envelhecido, Ana, complexa, forte. Pela primeira vez, permiti vulnerabilidade, deixando o ódio ceder espaço ao amor. Rita engravidou, um bebê a caminho, neto de João, ironia poética. Celebramos em uma romaria em Loulé, fogueiras crepitando, sardinha grelhando. Inês, surpreendentemente terna, tricotou um cobertor, gêmeos planejaram o quarto. João, em cadeira, tocou viola desafinada, uma melodia trêmula de Grândola, Vila Morena. Rimos, cantamos, o círculo fechando-se como as muralhas de Óbidos. No ano novo, na Praça do Rocio, fogos explodindo sobre o castelo, brindamos com espumante de bairrada. Pelo futuro, disse eu, olhando para rostos amados. O passado, traição, abandono, vingança, era agora um prólogo, não um enredo. Eu, Ana, não mais prisioneira do ódio, mas tecelando destinos entrelaçados. E assim, sob o céu estrelado de Portugal, a alma roubada foi devolvida, não inteira, mas remendada com fios de ouro, como o kintsugi japonês que Rita me ensinara. A traição do pai me quebrou, mas na quebra, encontrei força. E isso, caros leitores, é a verdadeira vingança, viver além da dor.